Fênix, a ilha. Capítulo de número 7. Otávia sonhou que estava no fundo de uma floresta nebulosa, toda verde e diáfana. Estava na margem musgosa de um córrego, segurando a mão muito pequena de sua irmãzinha, ambas muito felizes. Mas, naturalmente, ela não tinha uma irmã. Acorda, Gregoric, disse alguém na escuridão. Ainda estou aqui, pensou Otávia. Ainda aqui na Ilha Fênix. E o estranho conforto da irmã que nunca tivera sumiu para longe como cinzas ao vento. Tamika cutucou-lhe o ombro. É o seu turno de guarda. Tá bem? Sentou-se e levantou-se de um salto do beliche. Turno de guarda. Certo. Estava exausta. Isso é tão idiota. Não é? Fala sério, respondeu Tamika, entregando-lhe a lanterna. Peraí. Pensando melhor, não fala nada. Nada. Tenho que dormir antes que meus olhos caiam da cabeça. Tá, respondeu Otávio. E foi quando ouviu os gritos. Mais de uma voz, 2 ou 3. Espere, não! 4. Pelo menos 4 pessoas diferentes estavam gritando no corredor. A maioria delas parecia ser de sargentos, mas uma era de menina. Havia um tom ensalado e esquisito em seu sotaque, meio que sulista, mas não da Geórgia. Então, ela reconheceu a voz. Era Rice, a garota maldosa da Virgínia Ocidental. Não tô nem aí, gritou Rice. Parecia estar longe, provavelmente no banheiro no fim do corredor, a julgar pelo eco que fazia. Elas estão nisso já tem uns 5 minutos, disse Tamika. A coisa está começando a ficar feia. Otávia concordou com a cabeça. Agora, as sargentos instrutoras ordenavam que Rice se afastasse. Se afastasse, se afastasse. Falando em feia, comentou Tamika, dirigindo-se ao seu beliche. Esta gata aqui precisa do seu sono de beleza. Às 2 horas dele. Boa noite, disse Otávia, indo para o corredor. Estava cheia daquele lugar, tão cheia de brincar de soldado e executar tarefas estúpidas, como levantar no meio da noite para algo tão obviamente inútil. Se querem punir a gente, por que não vêm e dizem de uma vez? Por que fingem que estamos no exército? Mas, acima de tudo, ela estava cansada da gritaria. Achavam mesmo que gritar ajudaria alguém? Se passasse 5 minutos com Rice, vendo-a sorrir enquanto seus olhos passeavam pelo grupo, analisando todo mundo, procurando fraquezas, você saberia, antes mesmo de ouvir as mentiras revoltantes dela, que a garota havia passado a vida inteira em instituições e passaria o resto de seus dias trancafiada. Era uma sabichona tagarela, que enrolava as pessoas com sua voz alta e sua falsa autoconfiança. O tipo que envolvia meninas tímidas desde o primeiro momento, fazendo amizades rapidamente. Então, dias ou semanas depois, ela lhes dava as costas. Bum, do nada. Sem explicação nem culpa. Só pela diversão mesquinha de vê-la sofrer a traição e a luta para compreender como sua amiga tão confiável podia ter sido tão cruel. A maior parte das meninas, ao serem encarceradas, tentava ficar longe de encrencas e procurava uma forma de escapar. Garotas como Rice, porém, nem pensavam em voltar ao mundo lá fora. Haviam se voltado para dentro, tornando-se verdadeiramente institucionalizadas. Não tinham medo, tinham interesses. Não procuravam uma forma de escapar. Procuravam modos de manipular o sistema, maneiras de obter poder. Otávia tinha visto meninas como Rice em todos os lugares para onde mandaram. Não havia jeito de modificá-las. E, certamente, muito menos gritando. É, berrou Rice. Tente e vai ver o que acontece. Otávia pôde ver um par de sargentos instrutoras na entrada do banheiro no fim do corredor. Dias. E não sabia dizer quem mais. Talvez Smith. Não, grande demais para ser Smith. Ray Shert, talvez. Quem quer que fosse, Otávia não queria andar até lá. Mas se não o fizesse, seria o próximo alvo da atenção dos sargentos, que a castigariam por pensar por conta própria.
Quem era ela para decidir que realmente não precisava cumprir o dever de guarda só porque as pessoas às quais teria de informar qualquer problema já estavam na sala? Este é o crime número um por aqui. Pensar como um indivíduo, lembrou ela. Portanto, andou naquela direção. Eu já disse, continuou Rice. Não! Manteve o não por um bom tempo, prolongando-o como uma criancinha enfurecida. Uma criancinha de 90 quilos e toda tatuada, pensou Otávia. As sargentos instrutoras na entrada, e sim, era Rachel, gritaram dentro do banheiro. Está desobedecendo uma ordem direta. Rice disse-lhes onde podiam enfiar sua ordem direta. Foi uma sugestão criativa e poderia até ter sido engraçada, de um jeito distorcido, num momento diferente. Mas nesse instante, nada inteligente. Então, outra voz falou no banheiro. Falou? Não, gritou, uma voz suave. Oteca, este é o seu último aviso, disse a primeiro sargento. A sargento Dias olhou duramente para Otávia, vendo-a pela primeira vez, e apontou no sentido contrário. Não disse nada. Não havia necessidade de palavras. E Otávio ficou feliz em obedecer, virando-se e seguindo na direção oposta. Tinha dado só alguns passos quando Rice gritou: Fique longe de mim! Então, algo se quebrou. Um horrível som de estalo, e Rice berrou. Não era nenhum acesso de fúria de criancinha dessa vez. Seus guinchos cortaram o ar. Ai, ai, ai! Oteca saiu do banheiro dizendo aos sargentos: Levem-na à oficina. Otávia percebeu que estava parada no lugar, congelada pelos berros que ouvira, parada e fitando do outro lado da sala. Oteca, que, não olhava para Otávia, agora, e a chamava com um sinal. Tomada pelo terror, Otávia disse, sim, primeiro sargento. O rosto de Oteca estava tão relaxado e impassível como sempre. Houve um incidente, disse. E é seu dever registrar a natureza dele, entende? Sim, primeiro sargento, respondeu Otávio. Bom, disse Oteca com um sorriso leve e erguendo as cicatrizes faciais que sempre faziam Otávio se lembrar dos bigodes de um gato. Isso é o que escreverá. Rice criou uma perturbação, desobedeceu ordens diretas e me atacou. Eu me defendi. Depois, Rice foi enviado ao centro médico. Estamos entendidos? Sim, primeiro sargento, respondeu Otávio. Estavam muito bem entendidas, sim. Oteca tinha lhe dito o que escrever e isso era o que escreveria. Mas Rice não havia soado como se estivesse atacando alguém. Ela tinha agido como uma pessoa apavorada. As meninas reuniram-se nas portas das baias, os rostos sonolentos e assustados. Voltem para os beliches, órfãs, mandou Oteca. Elas desapareceram. Otávia lamentou não poder fazer o mesmo. As sargentos emergiram do banheiro, transportando Rice, cujos guinchos encheram o quartel como um alarme contra incêndios. Um de seus joelhos estava frouxo, a perna saltada, o calcanhar para cima num ângulo que não fazia o menor sentido. Otávia sentiu um nó na garganta. Você vai enfrentar os formulários para relatório de incidentes na escrivaninha do posto de guarda, orientou Oteca. Sim, primeiro sargento, respondeu Otávia. Saiu correndo. Não queria ver a perna de Rice de novo. Não queria ver seu rosto, definitivamente. Não queria ouvir a sua versão da história. Pois dessa vez, não importaria quão absurdas fossem as alegações de Rice. Não seriam mentiras. Às vezes, pensou ela, é melhor nem saber a verdade. Na manhã seguinte, quando as luzes se acenderam, Otávia se sentou na cama, sentindo-se vacilante e estranha, e fitou do outro lado da baia o espaço vazio no beliche de Rice. Tamika perguntou sobre ela enquanto as duas amarravam os cadarços das botas, mas, antes que Otávia pudesse responder, alguém no corredor gritou: Linha vermelha. E todo mundo lotou o corredor, contando 0, 0, 1, 0, 0, 2, até que estivessem em fila única e trovejassem 010. O dia havia começado. Para Otávia, tudo bem. Não tinha mesmo vontade de contar a todo o pelotão o que acontecera com Rice. Queria a opinião de Cal sobre isso. Ele era inteligente e já vira muita coisa. A maior parte das pessoas escutava só metade do que você dizia e logo interrompia, dizendo-lhe o que pensar ou fazer antes mesmo que você tivesse terminado de falar. Cal não. Ele escutaria de verdade.
e não interromperia, e depois refletiria sobre as coisas e talvez dissesse alguma coisa, ou não. Se o fizesse, seria sincero. Não era o tipo de cara que falava só por falar. De muitos modos, parecia mais velho. Era sério e ponderado, e algo mais. Ferido, pensou. Ferido, mas não enfraquecido. Assombrado, talvez, como se tivesse visto coisas tão horríveis que nunca poderia deixar de vê-las. E ainda assim, havia guardado essas coisas para si, não deixando que elas o tornassem um cara mau ou um chorão, mais ou menos como ela. Talvez por isso gostasse dele. Era uma das razões, de todo modo. Ele era muito bonito, mesmo com a cabeça raspada. E depois de conhecê-lo melhor, ele se tornava até um cara divertido. Ela sorriu, vendo-o agora do lado de fora, no pátio, falando com Ross. Andou furtivamente atrás dele, agarrou seus bíceps e os apertou de leve. Você tem licença para andar com essas armas? Havia esperado que ele tomasse um susto e depois risse. Ele se assustou, sim, mas não riu. Nem um pouco. Afastou-se dela, parecendo... o quê? Zangado? Desconfiado? Ficou tão surpresa com a reação que nem conseguiu adivinhar. Oi, disse ele, a voz estranha, hesitante e dissimulada, mas nem de longe tão hesitante e dissimulada quanto o sorriso. Oi, respondeu ela. Você tá legal? Estou ótimo. Hã? Tá bom. Cal simplesmente olhou para ela. Aquilo era embaraçoso, embaraçoso mesmo. As bochechas dela ficaram quentes. Sério, Cal, insistiu ela, o que está acontecendo? Nada, respondeu Cal, e agora até o sorriso falso havia desaparecido. Você está encrancado ou algo assim? Ele sacudiu a cabeça, negando. Você está meio esquisito. Ela inclinou a cabeça um pouco, olhou-o nos olhos e deu um meio sorriso, esperando que ele desse uma pista, um olhar que indicasse depois eu conto, ou coisa assim. Mas não. Ele apenas a fitou como se ela fosse uma pessoa qualquer e não houvesse nada entre eles. Se quer que eu vá embora... Ross se colocou entre eles, oferecendo um sorriso exagerado. Perdoe o meu amigo, por favor. Ele tem dificuldades para se comunicar com mulheres lindas. Eu, por outro lado, fico muito confortável na companhia do sexo oposto e adoraria... Cai fora, disse ela, empurrando-o de brincadeira. Por dentro, contudo, não se sentia brincalhona. Sentia-se perplexa, magoada, na verdade. Não esperava que Cal agisse daquela forma, tratando-a com frieza. Ela tocou no meu peito, exclamou Ross. Não consegue manter as mãos longe de mim. Cal sorriu desconfortavelmente. Não sei o que está rolando, disse ela. E de repente estava mais que magoada, estava irritada. Mas... Formação! Gritou um sargento instrutor. Otávio apressou-se para entrar nas fileiras, odiando o que a conversa tivesse terminado tão abruptamente, mas não tanto como odiou a expressão no rosto de Cal, de puro alívio.